boa noite, sejam bem-vindas aqui no nosso canal das protagonistas de saia. Eu sou a Sheila Lanza E eu sou a Daniela Belli. e hoje nós vamos falar de um assunto que, ao mesmo tempo, ele dói um pouco, mas a hora que você destrava, a hora que você percebe que isso está te atrapalhando, ai, dá aquela sensação de alívio, né, Dani? É um alívio se libertar das crenças que a gente vai construindo, empilhando aí ao longo da nossa vida, de desmerecimento, de incapacidade, de falta de identidade, né? Que às vezes a gente se perde até de nós mesmas, né? E essa ferramenta é justamente para você resgatar aí a sua identidade, a sua capacidade, o seu merecimento, né? E hoje a gente vai trabalhar fortemente para que você entenda um pouco como funciona isso, né? Muito se fala sobre crença, muito fala de crença limitante, síndrome da impostora e tudo mais, mas o que que de fato é isso, né? O que que de fato ocasiona isso na nossa vida? Então, aqui a gente está trazendo um exemplo prático, né? Que a gente traz a questão do ciclo da realidade. O que que é o ciclo da realidade, né? Tudo aquilo que eu penso, eu sinto e eu ajo, e a partir da minha ação eu tenho um resultado. Então, quando você tiver aí numa crença tanto de fortalecimento quanto uma crença que te limita, pense sempre nesse ciclo, né? A diferença é que quando eu estou num ciclo que me fortalece, ele é um ciclo virtuoso, né? Aquele que me traz, que me potencializa, que me coloca pro alto, que me coloca para adiante, né, Xê? E aí, quando a gente fala do ciclo da realidade, que é aquele que te coloca para baixo, que tá aí, te faz sentir peso, ansiedade, raiva, medo. E aí tem vários, né? Medo de julgamento, medo de não dar conta, medo de não ser suficiente. Às né? vezes você tá lá patinando no seu negócio não tá crescendo, não tá virando, e você não sabe por quê. Provavelmente Provavelmente você tem alguma crença aí que está te impedindo de seguir adiante. E aí a gente entra até nas crenças financeiras, né? Porque a crença ela é um modo geral, né? Mas a crença financeira, especialmente, quando ela pega diretamente no seu negócio. Porque, de fato, todo mundo quer uma empresa que dê lucro, que tenha receita, né? Que gere, que você expanda, que você contrate pessoas, enfim. Só que se você tem uma crença financeira aí, aquelas falas que você ouvia quando você era criança, quando você tinha aí 5, 6 anos, dinheiro não nasce em árvore, tem que trabalhar muito para ganhar dinheiro, né? Então você começa construindo a sua história, as narrativas internas com base nessas falas, né? Então, se dinheiro não nasce em árvore, você já entendeu qual que é o pensamento, né? Dinheiro não nasce em árvore, então eu começo a sentir que dinheiro, para ganhar dinheiro tem que ser sofrido, né? Ou que precisa de muito esforço, né? Do tipo, Muito. nossa, para ganhar dinheiro. Senão né? você não merece. Tem que me arrebentar de Tem trabalhar. que me arrebentar. Então você vai ser aquela workaholic que vai ficar trabalhando depois do horário, não vai ter final de semana, não vai ter nada. Por quê? Porque dinheiro tem que vir sofrido. Porque se ele vier tranquilinho, não é merecido. Você vai fazer de tudo para você se desfazer desse dinheiro. Você vai gastar todo esse dinheiro que você não vai se sentir merecedora dele, né? E aí, o que que a gente pensa? Quando eu acredito que dinheiro é sofrido, então eu começo a agir a partir desse pensamento, porque o seu cérebro manda comando e ele tem que ser congruente com o que você está pensando, né? Então, a partir do momento que dinheiro é pesado, então eu começo a agir trabalhando depois do horário, eu tenho que ter 3, 4 empregos para dar conta de tudo que eu preciso, né? E aí, o que que acontece? Quais os resultados você tem? Você tem, de fato, dinheiro, mas dinheiro a partir de um sofrimento, né? A partir de uma sobrecarga, né? Você acaba não pedindo ajuda, você é aquela pessoa que quer dar conta de tudo, né? E o curioso é que esse pensamento, né, ele é inconsciente, né, Dani? Não é uma coisa que você fica lá o tempo todo pensando, dinheiro é sofrido, trabalho é sofrido. Então, isso tá enraizado lá. Tá lá. Né? Lá por trás. Você vai empilhando memórias. Então, e outra, né? A nossa construção emocional, ela acontece até os 10, 12 anos. Então, pensa assim, você ouviu a vida inteira
que dinheiro não nasce em árvore, que trabalhar não é gostoso, né? Que as crianças, o pai e a mãe sempre falam, né, tadinhos, né? A gente fala também, né? Não, a mamãe precisa trabalhar, né? Então, precisa trabalhar, eu tenho que abrir mão de estar com os meus filhos. Uma coisa que eu falo muito pra mim é assim, mamãe precisa trabalhar, mas é porque a mamãe ama o que faz. A mamãe adora o que faz. Então eu faço questão de dar uma reforçada nisso, né? Porque senão começa a achar que trabalhar é ruim, né? Porque tira minha mãe de mim. Tira minha mãe de mim. Então, é essa construção que você vai fazendo na sua cabeça. E isso vai criando empilhamento de memórias. À medida que você vai fortalecendo essas memórias, né? Criando, te potencializando, entendendo que dinheiro não precisa ser sofrido, dinheiro você pode trabalhar com o que você ama e ser bem remunerado, né? Porque o outro contrassenso é esse, né? Eu trabalho, mas eu odeio o que eu faço, né? E aí a pessoa chega em casa, ai, que saco aquele trabalho, que saco aquela empresa, eu odeio o que eu faço, mas eu preciso do dinheiro. E aí a criança vê aquilo, né? E ela entende que trabalho é assim. Trabalho tem que ser assim. Não dá para ter prazer no trabalho. E aí, à medida que ela cresce e começa a ter prazer no trabalho, ela acha estranho. Ela acha que tem alguma coisa errada, né, Gê? Quem tá assistindo aí, tenho certeza que vocês já estão pensando assim, putz, eu ouvia isso, eu pensava isso. Eu ouvia isso. Não, então, pensa assim, ó. Você tem as falas que você ouvia. O dinheiro não nasce árvore, é um exemplo. Mas dinheiro não traz felicidade. Eu prefiro ter saúde do que dinheiro. Eu preciso ter amor, prefiro ter sorte, amor. Não dá pra ter sorte nos dois, né? Não ou dá. No amor. Não, então, gente, percebe que isso daí fica no inconsciente coletivo. Isso são falas que a gente ouve a vida inteira, né? E a gente vai acreditando como uma verdade absoluta. E a partir do momento que eu começo a acreditar nisso, eu começo a agir dessa forma. Eu ajo dessa forma de forma consciente? Não. É tudo inconsciente, porque o nosso cérebro, ele tende a ir pro automático. Tudo que ele consegue automatizar para que ele poupe energia, ele vai fazer. Então, qual que é a tendência do seu cérebro? Se eu sempre fiz assim, deu certo, vou continuar. E ele vai fazendo isso para todas as coisas na sua vida. E aí você passa a vida inteira vivendo no piloto automático, agindo de forma repetida e nem percebe. E aí o que acontece? Em algum momento da sua vida, né, se você tem a sorte de, por exemplo, descobrir sobre essa situação, né? Se em algum momento você tem acesso a esse conteúdos desse tipo que falam, peraí, é verdade, eu ouvia isso. E aí você começa a se perceber. Aí começa a colocar luz. Você ganha a oportunidade, né, de mudar, de quebrar esse ciclo, né? E é rápido? Não é rápido, né? Imagina, você passou 30 anos pensando que dinheiro é sofrido, que dinheiro não nasce em árvore, de um dia para o outro, você vai mudar isso? Não, seu cérebro ele já tá. Só que assim, como que eu reverto essa situação, né? Como que eu reverto isso? Criando novas concepções sobre o dinheiro, por exemplo, se a sua crença é sobre finanças, né? Eu não sei lidar com dinheiro. Quem disse que não, né? Isso daí é uma habilidade que você desenvolve. Então, assim, a gente vai acreditando nessas verdades absolutas e acaba vivendo presa, né? Então, é igual aquela cordinha que prende o elefante, que ele fica a vida inteira com aquela cordinha num pedacinho de ferro no chão, que ele poderia sair dali o momento que ele quisesse. Mas ele acreditou durante muito tempo que aquilo prendia ele e que ele não conseguiria sair dali, que ele cresce e continua ali. E é isso que é a autossabotagem. É isso. É esse tipo de percepção que a gente quer trazer luz para você. E quando a gente fala de negócio, principalmente, se você ficar presa nessas crenças, você vai ser a empregada da sua empresa, da sua própria empresa. Você vai ter medo de errar, vai ter medo de expandir, você não vai querer contratar pessoas porque ninguém vai fazer do seu jeito. Né? É a crença, ninguém faz como eu faço. Você começa a dar desculpas, né? Mas no fim é você mesmo que está deixando, né, o seu resultado de lado. É você mesma que está se sabotando e o seu negócio não está crescendo por conta disso, né? Então, aqui hoje vocês estão tendo a oportunidade de ter contato com isso e começar a destravar, né, Dani? E seguir nesse exercício, né, de observar isso, né? Como que eu reverto isso? Criando falas, né, narrativas internas que me fortaleçam,
Então, ao invés do dinheiro não nasce em árvore, dinheiro vem a mim com facilidades, alegrias e glórias. Sei lá, joguei aqui um exemplo, mas pensa num que faça sentido para você, porque é isso que tem que fazer sentido para você, não para mim, percebe? A partir do momento que você cria uma nova narrativa que vai construindo essa memória de fortalecimento, você começa a abandonar esses padrões, né? E por mais que você tenha ouvido das pessoas que você ama, que dinheiro é sofrido, que dinheiro não nasce em árvore, que é melhor ter isso do que aquilo, por mais que você honre essas pessoas, que você ame essas pessoas, porque de fato elas estavam falando isso não conscientemente, porque elas também aprenderam assim, né? Então a gente vai reforçando esse tipo de comportamento de geração em geração. E a partir de hoje você tem a oportunidade de mudar isso. Né? Inclusive, mudar para você é mudar para os seus filhos. Mudar para frente, né? E de repente trazer essa luz para as pessoas também que vieram antes, né? De repente falar sobre esse tema, né? Dinheiro não precisa ser sofrido. E para isso a gente criou, inclusive, um workshop que é o Protagonista Rica. Se você quiser trabalhar mais profundamente suas crenças financeiras, trabalhar mais fortemente, fazer exercícios, a gente tem, isso é um infoproduto nosso, a gente vai deixar o link aqui na nossa descrição para que você acesse, tá lá na Hotmart, você pode fazer na hora que você quiser, né, de qualquer horário, de qualquer lugar, porque ele é um infoproduto, né? Ele é um curso gravado com exercícios e tem um bônus incrível lá. Sim, né? E o preço super especial, porque a gente quer que você saia desse lugar. A gente quer que vocês, empresários, né, voem, que o negócio de vocês seja sustentável, que vocês cresçam, tá certo? Então, você precisa investir um pouquinho só para começar a mudar esses seus comportamentos, né? Tem dinâmica, tem exercício, tá? É super prático, você não vai ficar lá 500 aulas, de né? bônus e tem incrível. Um workbook para você aplicar, né? Maravilhoso. Só esse workbook aí, ele já vale o preço do workshop, né? Já vale. E ele é um presentão para você. Então, quer trabalhar essas crenças? Isso daí serve também para sua vida pessoal, tá? Porque antes do CNPJ tem um CPF aí, e se você tiver bagunçada no seu pessoal, você tá bagunçando o seu empresarial, com certeza, porque a gente tem a tendência de levar o caos para a empresa, né, Sheia? É isso. Tem que trabalhar, gente. E aí a nossa recomendação é: comece aqui pelas crenças, vai se livrando delas, depois você vai incrementando, vai olhando o negócio, né? Para você de fato estar trabalhando e melhorando seus resultados, tá certo? Então, é isso. Link abaixo aqui da descrição do vídeo, tá bom? Curte, segue o canal, né? E ativa o sininho. Seja protagonista do seu negócio. É isso aí. Beijo.